Atos 19, a partir do versículo 23. Eu ainda não achei o iPad da minha tia-avó, então eu ainda vou usar o computador. Já falei isso no domingo passado, eu acho meio snob usar computador para pregar, meio frescura. Mas eu não vou imprimir 18 páginas, porque eu geralmente escrevo os esboços em letra 14, para ficar bem grandona assim. Gente, a idade já está chegando. Aumenta o tamanho. Seu pai assim, seu tio, você vai vai ver o WhatsApp dele, dá para ler lá da cozinha os tamanhos das letras dele. Minha letra aqui do esboço é mais ou menos assim. Mas eu não vou pregar ainda não. A gente vai ler Atos 19, do 23 até o 32. Assim está escrito: por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas que em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Atos 19, 27. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. Paulo era louco. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. Estou lembrando de Brasília. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu lá. Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Acabou. Irmãos, texto muito precioso para nós. Essa semana li Atos e lendo esse livro de Atos, me chamou a atenção essa passagem, porque Paulo prega o evangelho em Atos, em Efésios, tem um grande avivamento, muita gente se converte, ele começa a ficar conhecido, e o que acontece é que se arma toda uma confusão, e uma revolta, e uma brigaiada, e eu li apenas um trecho disso, para que Paulo fosse parado. Paulo tem que ser parado. O motivo pelo qual parece que Paulo tem que ser parado é porque ele está pregando contra a divindade de Diana. Já comprou o sal Diana? É ela, Diana dos Efésios, uma deusa grega. Tinha um grande templo de adoração a Diana. E Paulo está dizendo, não, isso aí é Deus feito por mãos humanas, isso foi invenção da cabeça do povo. Deus mesmo é aquele que criou os céus e a terra, e enviou o Senhor Jesus Cristo até nós. Parece, gente, que o que está fazendo o povo resistir ao Evangelho é o culto a Diana. Mas se a gente prestar bem atenção nessa narrativa aqui, não é Diana. Não é Diana que está fazendo o povo rejeitar o Evangelho. O que é? Qual que é o nome da entidade que está impedindo o Evangelho de ser recebido? Você já percebeu aqui ou não? Olha lá o começo da leitura, 23. Estava uma confusão. 24, um ourives. Demétrio fazia modelos de prata.
e dava muito lucro aos artífices. Está percebendo? Não é Diana não, gente, é Mamon. É dinheiro. Não é Diana, é dinheiro. O evangelho foi rejeitado aqui, gente. Não era por causa da idolatria, era por causa do amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, ele pode ser camuflado de diversas maneiras. Aqui ele estava camuflado de adoração pagã. Na verdade, o Demétrio não estava preocupado com a Diana, ele só estava preocupado que o templo ia perder o valor, ele estava preocupado que o lucro que era dado para a cidade ia ser diminuído. Ele era ourives e ele pensou, gente, nós temos que parar esse cara aí com essa seita. O povo está se convertendo, nós vamos parar de ganhar dinheiro. O evangelho não foi rejeitado por causa da outra religião que era Diana. O evangelho foi rejeitado por causa da ganância, do lucro que ia ser perdido na conversão das pessoas. A adoração era a outro Deus, era a Mamon. Esses dias eu fui lembrado de uma viagem que eu fiz, um trabalho pró-Amazonas, um trabalho missionário nas tribos indígenas. E num dia, era uma reunião, vários líderes, pastores indígenas das tribos se reuniram e alguns pastores foram enviados para dar treinamento teológico, pastoral. E daí, um dia eles pediram, pastor, você pode falar para os jovens aqui da nossa aldeia? Eu falei, posso, mas fala sobre sexualidade, porque o povo é muito desregrado, é muito bagunçado, é muito confuso. E, gente, um dos maiores problemas no meio dos indígenas é o alcoolismo e suicídio. São os dois grandes problemas. Então eu fui, enchi o salão, e eu falei sobre sexualidade, falei sobre a importância de cuidar, né, para não adquirir doenças sexualmente transmissíveis, sobre a importância do sexo dentro de um vínculo de compromisso e tudo mais, e fui falando sobre alguns parâmetros que a gente sabe que são saudáveis para todos nós. Quando acabou a minha palestra, veio um menino conversar comigo, e muito tímido, ele veio e disse que ele tinha relação sexual frequente com um professor da escola. E daí ele me disse, e eu perguntei, por que você está me dizendo isso? Ele estava nervoso, ele não conseguia articular direito. Eu falei, você está me dizendo porque você está arrependido? Ele falou, sim. Você está me dizendo isso porque você não quer mais fazer isso? Ele falou, sim, é isso. Eu falei, ok. Eu falei, e por que você não para então? Por que você não para de sair com esse professor? Acabou que depois de um tempo, o motivo pelo qual ele não conseguia parar de ter essa relação com o seu professor era porque o professor pagava tudo para ele. O professor dava roupa para ele, dava celular para ele, tudo que ele queria o professor comprava. O problema dele não era a homossexualidade, o problema dele era amor ao dinheiro. Muito parecido com isso aqui que a gente vê em Éfeso. O problema de Demétrio não era que a teologia dele de Diana, a adoração a Diana. O problema dele era o amor ao dinheiro. Irmãos, a gente precisa guardar nosso coração. Quantas vezes a gente acha que o que pode estar nos afastando do Senhor é que a gente é muito atarefado, é que a família precisa de nós, é que o trabalho precisa de nós. Na verdade, a gente gosta muito do dinheiro em uma medida desequilibrada, e isso nos impede de viver uma vida boa com aqueles que nós amamos, boa de ter tempo suficiente com o próprio Deus. Então, nesse momento, que é um momento em que a gente lembra da importância da nossa relação adequada com as finanças, com o dinheiro, eu queria trazer essa palavra para o seu coração, para você ficar ligado nas motivações e sondar, às vezes, conflitos que nós vivemos. Eles estão camuflados por outras intenções. Eu queria orar por nós nessa manhã, especialmente por isso. Lembrar que Deus tem nos abençoado muito financeiramente na nossa igreja. A gente tem podido cuidar de outras pessoas, servir, abençoar missionários que estão em lugares mais difíceis. Nós temos ultimamente tido várias conversas com o CAE sobre ele entrar oficialmente
nesse trabalho com os cubanos refugiados, com os venezuelanos que moram, na sua grande maioria, ali no Fazendinha. Ele tem dado passos em relação a isso. A gente tem orado e pedido para Deus levantar mais mantenedores para ajudá-lo. A gente tem a Ana Paula, que vai se casar em setembro, lá em Recife, trabalhando com meninas em prostituição. Deus tem nos dado recursos. A gente contratou o Bruno, trabalhando com a gente na equipe pastoral aqui. Mas, às vezes, a importância da gente dar um dízimo, da oferta, é por causa do nosso próprio coração, para que o nosso coração seja livre da ganância, para que a gente possa experimentar o benefício disso, de dar, de ser liberal financeiramente. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem dado em abundância para nós, não falta nada para nós, Senhor. O Senhor nos dá roupa, comida, conforto, cama, a gente tem entretenimento, a gente tem todo tipo de cuidado, e nós queremos te louvar por isso, Senhor. Muito obrigado. Senhor, eu oro por aqueles que estão endividados, para que o Senhor traga o seu auxílio. Deus, se é preciso aumentar a renda de alguém para viver bem, eu peço providência do Senhor, abra as janelas do céu. Por favor, Senhor, se alguém aqui teve alguma necessidade emergencial, de fazer alguma cirurgia, de ter algum tipo de cuidado, algum tipo de reforma emergencial na casa, ou o carro quebrou, eu peço provisão do Senhor. Levanta alguém para ajudar, Senhor. Seja algum irmão da igreja, seja, Deus, um dinheiro inesperado, uma ação que foi feita no passado e foi esquecida. Eu peço a tua provisão, mas eu peço, Senhor, que o Senhor nos faça generosos, para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém, irmãos. Amém. Agora você pode abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 20. Nós começamos a expor esse texto de João 20 na semana passada, e nós vamos encerrar hoje. Conseguiu aí? Tá. Não é a arte, está lá no Slack, multimídia. A gente tem trabalhado sobre a igreja apostólica, e a gente vai ler nessa manhã esse trecho, são poucos versículos, João 20, do 24 ao 29. E a gente tem falado que a igreja apostólica é a igreja desse primeiro século, a igreja dos apóstolos, mas que tem essa característica de ser uma igreja que é enviada. Ela é conduzida pelo Senhor para ir. Jesus diz para os apóstolos, nos versículos anteriores, e ele fala o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vão. No Evangelho de Mateus ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo o que eu ensinei. Cada evangelho traz a grande comissão de uma maneira diferente. No Evangelho de Marcos existe uma descrição um pouco diferente. Ele diz assim: se vocês pegarem em alguma serpente, vocês não vão morrer. Se vocês forem picados, vocês não vão morrer. Se vocês beberem veneno, não vai fazer mal para vocês. Quando vocês puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E Jesus fala: estou com vocês. E cada evangelho existe uma especificação na hora em que a missão é dada para os discípulos. E a gente, como igreja, entende que o Senhor quer nos fazer uma igreja apostólica, uma igreja que vai, uma igreja que entende a missão de Deus e se compromete com a missão de Deus. Então, a gente está trabalhando esse tema, a igreja apostólica e a missão de Deus. E hoje eu quero abordar com vocês, se eu fosse usar um tema, eu ia falar sobre a igreja apostólica e o ceticismo, mas eu posso usar também o que a Carol falou. A Carol falou que para ela é um lugar para respirar, mas a nossa igreja precisa ser também um lugar para duvidar. E a gente vai falar de alguém que é muito injustamente maltratado, que é Tomé. Então eu quero ler com vocês versículo 24 ao versículo 29, que está escrito assim, João 20, 24 ao 29. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles.
Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: você creu porque viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Senhor Jesus, fala conosco, é o nosso pedido. Amém. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Pode passar o slide para nós. A gente começa situando essa passagem em algumas coisas que são muito interessantes. Primeira delas é que o texto, alguns versículos anteriores, diz que quem estava reunido eram os discípulos. É assim que João coloca. Os discípulos estavam reunidos. Então considera-se que todos os discípulos, com exceção de Judas Iscariotes, estavam ali presentes, trancados naquela casa. A gente falou na semana passada, pode passar o slide. Não é esse. Não. Eu mandei hoje. Você pode mandar direto no WhatsApp do Douglas, por favor? Está naquela pasta nossa. A gente falou semana passada sobre 3 motivos da igreja, 3 características da igreja apostólica. Primeiro, os discípulos estavam traumatizados. Eles estavam experimentando, possivelmente, estresse pós-traumático. Porque eles viram o melhor amigo deles ser espancado, maltratado, assassinado diante deles, e eles então, a partir disso, começam a ter algumas reações que a gente sabe que são sinais de trauma: isolamento, medo, e os discípulos estavam trancados dentro de casa, morrendo de medo, quando Jesus aparece no meio deles. E com isso a gente entende que uma das marcas da igreja apostólica é que a igreja apostólica é formada por homens e mulheres que foram feridos. Jesus não envia para fazer missão gente que não tem problema nenhum. Ele envia gente que foi ferida, gente que foi traumatizada. Inclusive, na segunda-feira, pela providência divina, eu pude participar traduzindo a live de uma doutora americana, está lá no YouTube, 50 anos de experiência, onde ela fala, especialista sobre trauma. Inclusive a Bar, amiga do pessoal, veio me marcar e falou assim: meu Deus, eu amo essa mulher. Eu falei: eu nem conheci ela direito, só fui convidado. E ela falou sobre trauma, e eu pude traduzir ela falando sobre o significado da palavra trauma. E a palavra trauma vem do latim ferida. Com isso a gente pode dizer que Jesus é a melhor pessoa para entender os nossos traumas, porque ele foi ferido. Nós temos um Salvador traumatizado. E os discípulos estavam traumatizados, feridos na alma, trancados, com medo dos judeus, com medo de serem encontrados, de serem assassinados. E Jesus aparece para eles e Jesus fala assim: paz seja com vocês. E aí Jesus fala assim: do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês. Os discípulos estão bem bons para ser enviados. Todo mundo morrendo de medo. E o texto vai dizer para nós que depois disso, é o texto que a gente leu hoje, os discípulos continuam trancados a semana inteira dentro de casa. Não mudou nada. O envio de Jesus não fez eles perderem o medo. Eles ainda estão morrendo de medo. E Jesus está falando: vai pregar com medo. Porque as suas feridas vão ser um meio de Deus tocar as pessoas. As feridas da sua vida são um caminho para você se identificar com as pessoas. Então a gente lembra disso nessa manhã. Primeiro, a igreja apostólica é formada por gente que foi ferida. Segundo, gente que sente saudade. O texto fala que eles estavam tristes por causa de Jesus, por causa da sua partida, por causa da sua morte, até que ele aparece novamente. E terceiro, gente dependente do Espírito, porque sabe que as suas feridas não são suficientes. E a gente chega aqui agora, pode passar o slide, para contextualizar algumas coisas que acontecem no segmento dessa passagem. Então, estava todos os discípulos trancados, menos Judas Iscariotes, que suicidou. E daí o texto fala que Tomé não estava lá. Sei lá por que Tomé não estava lá. O texto não dá indicação nenhuma. Na verdade, tem pouca informação de Tomé nos evangelhos. A gente tem 2 informações principais. Primeira informação, eu já vou passar aqui para baixo. Não precisa passar o slide, é só passar, não era passar. Tomé é pessimista e irônico.
Porque quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, em João capítulo 11, ele fala assim, gente, vamos para lá, e eles estão sendo perseguidos, os judeus querem matar Jesus está fazendo milagres, e ele diz, gente, vamos lá ressuscitar Lázaro, Jesus morreu, Jesus não fala que vai ressuscitar, mas ele está indo ressuscitar, e ele fala, vamos lá, gente, e daí os discípulos estão lá, morrendo de medo, meu Deus, Jesus, mas está todo mundo lá, o que nós vamos fazer lá? E daí Tomé solta, vamos nós também morrer com o mestre. Irônico, pessimista, vamos lá, vamos morrer todo mundo, vamos morrer. Esse é Tomé. No outro momento, no capítulo 14 de João, Tomé aparece, a segunda aparição de Tomé, em que ele faz um comentário falando um pouco antes de Filipe dizer, mostra-nos o Pai, isso nos basta, e daí Jesus fala assim, poxa vida, eu estou com vocês o tempo inteiro, vocês não sabem que quem me vê o Pai. Tomé está no meio daquela conversa esquisita também. Então, essas são as poucas aparições de Tomé, e agora aqui, João traz Tomé para nós. Ele não estava, agora ele está, e eu quero começar explorando essa passagem, nos dando a compreensão e a percepção de um detalhe que parece imperceptível para a grande maioria de nós, que está no versículo de número 26. Ele começa dizendo, passados 8 dias, e se você prestar atenção, o versículo de número 19 fala que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Aqui a gente tem o evangelista João querendo deixar claro para nós que quando Jesus apareceu para os discípulos, foi no primeiro dia da semana. A ênfase dele é clara, é domingo, é o primeiro dia. Jesus é assassinado na sexta à tarde e no domingo ele ressuscita, só que ele aparece para os discípulos domingo de noite, quando estava todo mundo trancado em casa, onde Jesus se manifesta, ele é visto pelos discípulos. E o relato de João fala para nós que passou uma semana inteira, eles trancados em casa, e Jesus não reapareceu. Jesus vai reaparecer para os discípulos só no outro domingo, é o 8º dia da semana, esse é o significado de João, essa é a intenção de João. E aqui a gente tem, assim como em Apocalipse, já enfatizado pelo apóstolo João, que a ressurreição de Jesus traz uma mudança de calendário da igreja. João escolhe especificar isso para a gente entender que o dia do Senhor é inaugurado na ressurreição. É o dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor não existia, não era usada para fazer uma menção ao sábado, era usada para fazer a menção ao dia do juízo, no fim dos tempos. Mas aqui no Novo Testamento começa a ser usado. Se você ler Apocalipse, quando João vai receber aquela revelação, aquela aparição de Jesus, quando ele está preso na ilha de Pátimos, ele fala, eu estava no dia do Senhor. João quer trazer para nós uma mudança de calendário. A ressurreição muda a relação que a gente tem com o tempo. A igreja primitiva, a igreja apostólica, agora vê o tempo diferente, não é o sábado, agora é o domingo, é o dia que Jesus ressuscitou, e esse dia que Jesus ressuscitou aponta para o dia que ele vai voltar. Gente, tem um negócio tão lindo em Atos. Conhece aquela história do Eutico? Você já foi em algum acampamento que pregaram essa mensagem? O jovem que caiu da janela e morreu na hora do culto e tal, para o jovem ficar ligado. O texto diz o seguinte, Paulo estava animado, então ele começa a pregar, e o sermão dele vai até a alta madrugada, quase até amanhecer. Eutico estava sentado, era um jovem sentado na janela, não sei que andar que era, ele dorme no sermão, gente. Então vocês fiquem tranquilos com os meus sermões, tá? Ele dorme no sermão, o texto fala que ele cai lá de cima da janela, e ele morre lá embaixo. Todo mundo, Paulo falou assim, relaxa gente, ele está só dormindo. Ele faz igual o profeta Elias, ele deita em cima, ele abraça, Eutico ressuscita, e ele fala, vamos voltar para o culto. E o texto diz que quando ele sobe novamente, Paulo parte o pão e ceia, e era o primeiro dia da semana. O culto mais litúrgico da história. A ressurreição foi encenada literalmente diante de todos os discípulos.
Todo mundo viu a ressurreição, era o dia do Senhor da ressurreição, e a ceia que relembra da ressurreição foi feita diante de todos os discípulos. Tá bom demais ou não? João tem a intenção de deixar claro que a narrativa faz com que haja uma mudança no calendário da igreja. É o 8º dia, Jesus vai esperar, não, eu vou aparecer no domingo. Irmãos, se isso já não servir para nós de exortação, da importância de nós separarmos o dia do Senhor, todos os domingos, para termos um encontro com Jesus ressurreto, eu não sei o que mais a gente precisa. A história relata que a igreja primitiva, a partir desses 2 acontecimentos, começou a se reunir já, todos os domingos, e eles tinham um momento de clamar, Maranata, vem Senhor, em aramaico, aparece Jesus. Poxa, Jesus aparece só no domingo. E ali a igreja começou a cultuar, foi a partir desse momento. Ok, algo importante para nós aqui. Cristo volta a aparecer especificamente porque tem um cara chamado Tomé que não estava lá na primeira aparição. Eu queria que a gente tivesse bem claro uma coisa, Tomé é muitas vezes injustamente julgado como um cara que não tem fé. Mas, irmãos, se nós lermos o relato do Evangelho, nenhum discípulo acreditou, até que tivesse visto Jesus com os próprios olhos. Então a comunidade de apóstolos é uma comunidade de gente que tem suas dúvidas quanto à fé, quanto ao anúncio, e que precisa ver Cristo para crer em Cristo. Todos os apóstolos precisaram. E Cristo aparece a primeira vez, Tomé não está lá. Então ele espera uma semana e ele aparece para Tomé. Isso fala para nós sobre como Cristo deseja que Tomé creia. Ele queria que Tomé cresse. Tomé não conseguia crer. Tomé declara isso, eu não consigo acreditar. Jesus ressuscitou, eu não vou acreditar. Até que eu veja, eu enfio meu dedo lá onde a lança foi. Eu tenho que botar o dedo lá, eu tenho que ver, eu tenho que sentir, senão eu não acredito que Jesus ressuscitou. Irmãos, essa é a postura de todos. Todos nós temos essa necessidade. Se nós não tivermos algum tipo de visão de Cristo, se nós não tivermos algum tipo de contato com Cristo, de experiência com Cristo, nós não conseguimos crer. Só que a boa notícia é que Jesus está interessado o suficiente por discípulos que duvidam, para voltar por causa deles. E o texto fala que Cristo voltou por causa de Tomé. Eu não aceito, eu quero que todos creiam. E ele volta por causa de Tomé. Cristo queria que ele cresça. Irmãos, aqui a gente já tem uma exortação tão importante. Se existe aqui no meio de nós alguém que não tem conseguido crer, eu quero dizer que é desejo de Cristo que você consiga crer. No entanto, existe uma exortação para acalmar o nosso coração também nessa manhã. Essa passagem, ela pode falar ao coração de alguns irmãos que estejam preocupados, ou por eles que estão em crise de fé, ou por outras pessoas que eles amam e que estão em crise de fé, que estão separados do Senhor, afastados. Discípulos que já conheceram e andaram com o Senhor, mas se distanciaram dele. Existe uma palavra para te acalmar. E a palavra é que pode ser que essas pessoas, e você pode ser uma dessa pessoa, ou alguém que você ama pode ser essa pessoa, um discípulo que não está crendo mais. Quem não crê começa a fazer algum tipos de exigência, começa a impor condições para Deus para voltar para a fé. Começa a falar assim, eu só vou crer se tal coisa acontecer. Eu só vou voltar para a igreja se Jesus fizer tal coisa. Só quando acontecer isso. Irmãos, a gente olha para essa história e a gente vê que por mais que a gente ame essas pessoas, e a gente tem que acolhê-las, existe um ensinamento aqui que nos mostra que nesse exato momento, onde o coração está enchido de dúvida, elas não sabem o que elas precisam, porque elas não estão sendo movidas por fé. E quando a gente olha para essa passagem, ela ensina para nós que Tomé não creu porque ele encostou. Se você prestar atenção,
Jesus faz uma pergunta para Tomé. Olha no final ali da narrativa. Verso 29, Jesus disse: você creu por quê? Porque viu. Tomé acha que para ele crer, ele precisa encostar. Mas ele não precisa encostar, ele só precisa ver. Jesus sabe exatamente o que essas pessoas que estão duvidando precisam para voltar. E não é o que elas acham que elas precisam. E você não tem que ficar tentando formatar uma coisinha para enfiar dentro das exigências que em dúvida elas estão fazendo. Você não tem que tentar, corta um pedaço do evangelho aqui, dá uma lixadinha aqui, dá uma polida ali, porque ela está dizendo que só vai voltar se tal coisa. Ela não precisa disso que ela acha que ela precisa, porque Tomé não precisava do que ele achava. Então você pode acalmar o seu coração, que Jesus sabe o que essa pessoa precisa para crer. E não é o que ela está dizendo que ela precisa. Porque viste, crês. Tomé enfiou o dedo, eu acho que ele enfiou, porque Jesus mandou ele enfiar. E que quando Jesus manda, a gente tem que fazer o que ele faz. O que ele manda. Então ele falou, enfia o dedo aqui. Então eu acho que ele enfiou. Mas Jesus disse que ele creu porque ele viu, não porque ele enfiou. Mas ele estava, não, eu não vou crer se eu não puser o dedo. Não, irmão. Não, irmão. Isso é para você. Você não tem que pôr o dedo, irmão. Eu não vou perdoar se essa pessoa não vier de joelho. Não, você não precisa disso. Você só precisa ver Jesus crucificado pelos seus pecados. E daí você vai ver que você tem que perdoar e ponto. Aquele homem achava que ele sabia o que ele precisava. Mas só Deus sabe o que a gente precisa. Então a gente tem que descansar, porque a gente pode pensar que a gente está indo para lugar nenhum na nossa caminhada de fé. Mas Jesus sabe onde que Ele está levando a gente. Ou há pessoas que a gente fica pensando, puxa vida, eu tenho que tentar facilitar, eu tenho que tentar ajudar. Jesus sabe que essa pessoa precisa, relaxa, fica tranquilo. Ok, já falamos dos defeitos de Tomé, mas vamos aprender algumas coisas com ele? Eu acho que a gente tem algumas lições importantes para aprender sobre a igreja apostólica. Primeiro, que Tomé foi intelectualmente honesto. Pode passar o slide. Tomé não fingiu que ele não estava com dúvida. Ele não fez de conta. Não, gente, é isso aí. Jesus ressuscitou. Que bom, que legal, maravilha. É isso, vamos. Não, ele falou assim, eu não acredito. Ele foi intelectualmente honesto. E a gente tem que aprender isso com ele. Por quê? Porque ele foi honesto, ele foi honrado por Jesus. Gente, Jesus é muito generoso. Ele pode dar o que essa pessoa está pedindo. Ele pode. Ele é tão generoso que ele pode. Mas ele pode fazer de outro jeito também. Agora a gente precisa aprender a ser intelectualmente honesto, se a gente vai caminhar com a igreja primitiva. Como a igreja primitiva. A Lisa Childers, no seu livro Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista, ela escreve: a igreja precisa ser um lugar onde dúvidas são bem-vindas. Duvidar não é pecado, mas o processo de construção de uma fé firme. Se mais igrejas acolhessem as perguntas sinceras dos que têm dúvidas e se engajar com o lado intelectual da sua fé, elas se tornariam lugares seguros para aqueles que experimentam dúvidas. Irmão, Jesus acolheu a dúvida de Tomé. Ele alertou ele contra a incredulidade. Falou, não seja incrédulo, creia, seja crente. Evangélico, não, brincadeira. Nem existia evangélico. Não existia nada que a gente inventou hoje. Mas ele não repreende Tomé pela dúvida. Ele acolhe a dúvida e ele responde a dúvida. Então a gente precisa de honestidade intelectual, gente. Uma igreja que me ensina, e daí é uma igreja apostólica do primeiro século, é a igreja de Bereia. Atos 17, verso 12, fala assim que quando Paulo passava por lá anunciando o evangelho, aqueles crentes eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? O que eles faziam? Alguém lembra? Pegava a Bíblia e abria. Vamos ver se esse negócio está escrito mesmo. Eles não engoliam qualquer coisa, gente. Os crentes de Bereia eram mais nobres porque eles não engoliam qualquer coisa. Gente, essa tem que ser uma marca da igreja hoje também. Aquelas abobrinhas todas de Brasília é consequência disso.
Aí a pouco ficou ouvindo um monte de loucura. E não fala assim, não, peraí, vamos ver se esse negócio está na Bíblia, é isso mesmo que nós temos que fazer? Não mastiga, não filtra, não peneira, não confere com as Escrituras. Com isso a gente acaba formando uma igreja sem nobreza. Uma igreja que muitas vezes pode, na verdade, envergonhar o nome do Senhor, ao invés de honrar o nome do Senhor. Porque não fez sentido nenhum toda aquela depredação de patrimônio nacional. Agora, se a igreja que faz isso, que confere, facilmente olhou e falou assim, meu Deus, que absurdo, estão fazendo nós passar vergonha. Nossos irmãos estão fazendo nós passar vergonha. Agora, o que mais que o texto de Atos fala sobre a igreja de Bereia? Eu gosto da NVT. Porque a NVT fala assim, que eles eram crentes de mente aberta. Eles eram pessoas de mente aberta. Não sei porque ele botou essa expressão. Não é exatamente isso que está no grego. Mas é a nobreza. É porque eles ouviam a pregação e falaram assim, vamos conferir. Pode passar o slide. Mas o texto diz que porque eles conferiam tudo o que estava sendo escrito, verso 12 fala, por isso muitos se converteram. Gente, olha isso. Presta atenção nisso aqui. Parece que a gente aprendeu muito e ouviu que se a gente tem dúvidas e a gente quer explicação e a gente quer conferir as coisas, isso vai afastar a gente da fé. Na verdade, o texto de Atos diz o contrário, que porque os crentes de Bereia faziam questão de conferir se a pregação estava de acordo com o que estava escrito, muitas pessoas se converteram. Era honestidade intelectual. Irmãos, muitos de nós, cheios de dúvidas sobre a igreja, sobre os credos, sobre a doutrina, sobre a Bíblia, precisam tomar uma decisão, porque ou você vai abafar essas dúvidas dentro de você, e elas vão virar fungo, e elas vão matar a sua fé, ou você vai colocar essas dúvidas para fora, ou você vai colocar esses questionamentos para fora. Se você não verbaliza as suas dúvidas, elas apodrecem dentro de você. Um dos feedbacks que eu recebi dos meus posts no começo do ano, lá no meu Instagram, foi algo desse tipo assim, pastor, eu estou pensando muito em algumas coisas que você escreveu. Você falou de muitas coisas que eu não fazia ideia. O meu posicionamento é mais à esquerda, mas eu quero dizer que enquanto eu estiver próximo, eu vou procurar a liderança, eu vou procurar você para tirar as dúvidas e entender tudo que me soar estranho. Porque eu já congreguei em outros tempos e eu não fiz isso, e o meu coração apodreceu em mágoa e rancor, e eu quase perdi a fé. Irmãos, se a gente não verbaliza as nossas dúvidas, se a gente não verbaliza os nossos conflitos, eles vão matar a nossa fé. Não é para você guardar tudo aí dentro de você, você precisa colocar para fora. Você precisa entender que a vontade de Deus é que a igreja seja um ambiente para duvidar. Tim Keller escreve no seu livro Fé na Era do Ceticismo, ele fala assim, uma fé sem dúvida é um corpo sem anticorpos. Indivíduos que levam a vida contentes, ocupados ou indiferentes demais para fazer perguntas incômodas a respeito do porquê de crerem, acabarão se descobrindo importantes em dois casos. Primeiro, vai descobrir que tem que fazer a pergunta por causa de tragédia na vida. E o segundo, diante de perguntas insistentes de céticos inteligentes. Então, se você nunca fez perguntas, você vai ser forçado a fazer perguntas, ou quando você viver um trauma, alguém que você ama morrer, você quase morrer, você perder emprego, um grande choque chegar até você, você vai ser obrigado, porque você vai entrar em crise. Ou então, se você começar a conviver com alguém mais inteligente que você, e que é cético. As duas coisas não estão relacionadas sempre, embora o espírito da modernidade defenda essa mentira, de que duvidar é ser inteligente. Continuando, os crentes devem admitir suas dúvidas e também as dos amigos, e lutar com elas. Gente, por que a gente tem dúvida e a gente tem que lutar com a dúvida? Porque a gente não entende tudo o que a Bíblia diz. E a gente briga com ela. Você nunca brigou com um texto bíblico?
Que mulher nunca brigou com submeta-se aos seus maridos e papapá? Quem nunca brigou com o texto do dízimo, por exemplo? Quem nunca brigou com o texto do dia do Senhor? A gente briga com a Escritura. Mas a gente tem que brigar com ela. Porque no final ela vai vencer. Obrigado, Igor. Somente se lutar profunda e longamente com os argumentos contrários às suas convicções, você será capaz de fornecer os fundamentos da sua fé aos céticos e a você mesmo. Igualmente importante, tal processo levará, mesmo depois de chegar a um nível de fé robusta, a respeitar e entender os que têm dúvida. Se você não luta com o texto, você não vai desenvolver respeito por quem tem dúvida. Você ignora, você faz de conta que está tudo certo, e você não consegue se identificar com as pessoas. Mas, na verdade, você está negando a sua própria humanidade. A gente tem dúvida, sim. A gente tem conflito, sim. E a gente precisa ser honesto intelectualmente. Porque assim a gente também pode se aproximar de outras pessoas. Irmãos, e assim foi com os discípulos. Os discípulos, os apóstolos não fingiam que estava tudo certo, quando dentro deles eles não conseguiam aceitar. E eu vou dizer para você, se você não lidar com as dúvidas que você tem, ela vai se tornar indiferença e descrença. Um dos motivos pelos quais você pode não compartilhar suas dúvidas é porque por trás de tudo isso você pode pensar, tanto faz se eu concordo ou não, eu não faço parte disso mesmo. Gente que não se compreende como membro do corpo de Cristo, ignora os seus conflitos dentro do corpo de Cristo. Agora eu vou dizer para você, se você faz parte desse corpo, as coisas que incomodam e que você não entende, você precisa repartir. Porque se você não repartir, inevitavelmente você vai começar a se distanciar cada vez mais. Você vai se afastar cada vez mais. Por quê? Porque essas dúvidas vão te incomodar. E vai ter um momento que você não vai conseguir mais compactuar com as mesmas coisas. Muitas pessoas que não estão no nosso meio, o movimento foi assim que aconteceu. Eu ia conversar, eu falava de coisas que o Senhor estava fazendo, alguém que estava evangelizando, alguém que foi curado por uma oração e tudo mais. E com o passar do tempo, a única coisa que eu conseguia ver como resposta delas era a indiferença. E elas nunca foram honestas o suficiente para dizer, pastor, eu não sei mais se eu estou acreditando nisso. Há pessoas que saíram do nosso meio e nunca tiveram coragem de dizer isso, de ser intelectualmente honestos para dizer, eu não sei mais se eu creio na Escritura dessa maneira. E isso pode ter sido o motivo do naufrágio da fé, porque as dúvidas vão apodrecer a sua alma. Não é possível andar com Jesus só em parte, não é possível congregar só em parte, crer só em parte. A gente precisa de honestidade. Deus valoriza o que está dentro da sua mente, e você precisa começar a valorizar as coisas que estão dentro da sua mente. Existe uma exortação imperativa dos apóstolos para a igreja. 1 Pedro 4:1 diz assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também, vós do mesmo pensamento. Pensamento é uma arma, a gente sabe disso. É só olhar tudo ao nosso redor. O pensamento é uma arma, e talvez uma das armas mais poderosas que o ser humano tenha. E Pedro, apóstolo, exorta, armai-vos do mesmo pensamento. O que está dentro da sua cabeça é importante. O que você pensa é importante. O que você crê é importante. Capítulo 1, verso 13 também, Pedro diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, ou seja, vestindo o entendimento, sejam sóbrios. Gente, o evangelho não é apenas um imperativo de abraça todo mundo, free hugs, abraços grátis, sorria para as pessoas, seja legal, dê esmola no sinal, seja bacana. Não é só um imperativo moralista, mas é uma convocação para sobriedade, para lucidez, para mudar o entendimento, para ser lúcido acerca de como você pensa a vida, como você pensa Deus. 1 Pedro 4,7 fala, o fim de todas as coisas está próximo, sejam criteriosos e sóbrios. A igreja apostólica tem honestidade intelectual. Vamos passar o slide?
Quando a gente olha para o texto de João, Tomé vem com essas dúvidas. O que acontece logo em seguida, irmãos? Jesus aparece e fala para ele, olha aqui o meu lado, mesma coisa que ele disse numa semana atrás para os discípulos. Jesus mostra as feridas, uma semana atrás os discípulos se alegram, mas aqui nesse momento, o que acontece é que quando Jesus aparece para Tomé, Tomé dá uma resposta no versículo 28, que é uma das afirmações mais fortes de todo o Testamento. Tomé vira e ele diz assim, Senhor meu e Deus meu. Numa fração de segundo, Tomé vê Jesus, ele fala, você é Deus! Você é Deus! Antes era o rabi, era o mestre, é o nosso mestre judeu que a gente segue, vamos lá morrer com ele. Mas quando ele vê Jesus ressuscitado, ele não é só o mestre, ele fala, Senhor meu e Deus meu. Ele está chamando Jesus de Deus. Tomé abre mão dos seus absolutos particulares, ele se torna um apóstata da própria crença que ele tinha. Ele antes tinha dito, eu não vou acreditar se eu não encostar. Quais são os pressupostos de Tomé? Eu só creio no que é cientificamente provado. É o espírito da modernidade que estava lá já. Eu só creio no que for cientificamente provado. Isso tudo rui quando ele vê Jesus. Esfarela. Deus! Você é Deus! Tomé tinha certeza de que ninguém ressuscita. Talvez ele fosse um saduceu, que era uma vertente do judaísmo que não acreditava na ressurreição. Toda vez que Paulo estava sendo acusado, levado diante de um tribunal e alguém queria matar ele, ele fazia um negócio muito simples. Quando ele estava no Sinédrio, no meio dos judeus, lá em Atos, ele sabia que no Sinédrio tinha um grupo de judeus que era fariseus, que acreditava na ressurreição, e tinha um grupo de judeus que era saduceus, que não acreditava nem em anjo, nem em ressurreição, eles eram bem materialistas. E daí ele fazia o seguinte, quando ele estava sendo inquirido, ele só falava assim, irmãos, eu estou aqui estou sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. Aí os fariseus começaram a brigar com os saduceus e Paulo era liberado, porque os fariseus acreditavam em ressurreição, os saduceus não. Eu não sei se Tomé não acreditou na ressurreição porque ele era um saduceu, talvez ele fosse dessa vertente teológica. No entanto, toda essa estrutura, esse escopo, esse sistema de crença rui, ele apostata isso na hora que Jesus aparece diante dele. Ele teve que viver uma apostasia. Sabe por quê, gente? Porque ninguém duvida simplesmente porque não crê. As pessoas duvidam porque elas já creem em outra coisa. E é incompatível crer naquela coisa e nessa anunciação aqui. Então ninguém vence a dúvida se não identificar qual é a fé que já está ocupando o lugar do Evangelho. Primeiro você precisa identificar, por que eu não consigo crer? Por que eu não consigo crer na provisão de Deus na minha vida? Por que eu não consigo crer que Jesus pode me suprir afetivamente? Por que eu não consigo crer em milagre? Por que eu tenho tanto resistência com os dons do Espírito, experiências carismáticas, manifestações? Por quê? Você já tem alguma fé dentro de você que está escondida e que ela precisa ser posta para fora. Você tem que identificar. A sua incredulidade, ela não está assim, flutuando na sua mente. Ela foi aprendida. Te ensinaram a não crer. Todos nós temos esses absolutos particulares, essas coisas que a gente fala assim, não, isso não existe. Eu lembro uma vez que eu fui viajar com a minha mãe, visitar o pai dela. Ele, há muitos anos, ele saiu de casa, minha mãe era criança ainda, e com o tempo Deus deu algumas oportunidades para a gente encontrá-lo, ele mora em Rondônia e tal. E eu lembro que a primeira vez que a gente foi encontrá-lo, a conversa era essa. A minha mãe, eu não sei, acho que a minha mãe, eu não sei se ela tinha muita fé ou ela era muito teimosa só. A gente estava sentado na mesa da cozinha, e daí minha mãe falando de Jesus para o meu avô, devia ter uns 12 anos, sei lá, 9 anos, era isso, 9 anos. Eu lembro, apologética acontecendo ali na cozinha. E minha mãe falando assim, não, porque o meu avô é espírita. Porque Deus pode mudar as pessoas, porque Ele mudou minha vida, Jesus me transformou, eu não sou mais o mesmo. E daí o meu avô, espanhol, bem tranquilinho,
O vô dele morreu de raiva, porque um carro passou, jogou lama nele, ele ficou com raiva e morreu do coração. É daí que eu venho, irmãos. Então já está bem melhor, tá? O milagre já foi bem grande aqui. Então tranquilinho. Meu vô lá e minha mãe assim, não, porque a gente pode mudar. Aí o meu vô assim, filha, por que você pega aquele preguinho? E você pensa no preguinho que estava pregado na madeira e você tira ele, ele sai torto. Filha, você não vai voltar aquele preguinho a ficar reto de novo. Por mais que você pegue o martelo, você vai batendo no preguinho, filha, ele vai ficar torto ainda. Não dá para endireitar, filha. As pessoas são igual aos preguinhos, elas não mudam de jeito nenhum. E minha mãe ficou 1, 2 horas lá conversando, pai, mas dá para mudar. Pai, a gente pode mudar, Jesus mudou quem eu sou, ele, filha, a gente não muda. E ficava aquele troço, né, que não foi para lugar nenhum. Meu avô tem alguns pressupostos particulares, alguns absolutos. Um deles é, ninguém muda. Eu não sei se isso está relacionado com a teologia do espiritismo dele, da reencarnação, mas na cabeça dele, ninguém muda e ponto final. Ele nunca vai crer no Senhor Jesus se ele não abrir mão dessa crença particular que ele tem. Então, honestidade intelectual é uma coisa da igreja primitiva, mas outra coisa é a gente poder simplesmente entender que se eu for honesto o suficiente, eu vou ter que abrir mão de coisas que eu carrego comigo. Eu tenho que abrir mão de algumas convicções que eu tenho, porque as dúvidas que eu tenho, elas precisam estar submissas ao Senhor, porque quando é a palavra de Deus falando comigo, irmãos, eu não sou Deus. O que eu digo não é a palavra de Deus, o que eu penso não é o pensamento de Deus. Então, quando Deus fala comigo, quando Deus se revela, irmãos, o que eu penso se torna descartável, porque eu não sou Deus, a minha perspectiva é finita, é limitada. Tim Keller diz, a única maneira de duvidar do cristianismo com propriedade e justiça é, primeiro, descobre a crença alternativa que você foi ensinado a ter. Qual é a crença que você tem que te impede de crer? Você já tem uma crença. Segundo, indaga a si mesmo os motivos e seja honesto. Realmente é digno isso que você crê, a parte do próprio Senhor? Eu vou caminhando para o final. Eu quero citar mais 2 exemplos onde isso acontece no Novo Testamento. Só para a gente entender, gente, e aqui o meu desejo, de certa maneira, é consolar vocês. Por que consolar? Porque você não é o pior crente do mundo, porque você duvida de algumas coisas. Você não é a pior pessoa. Mas, de outro lado, eu quero também te encorajar, eu quero te desafiar. Então, a gente vê os principais líderes da igreja do Novo Testamento. Quem são eles? 2. Quem são os principais líderes da igreja apostólica? Um deles é? Tiririca não. Pedro e o outro é Paulo. Você sabia que os 2 tiveram a mesma experiência estática por causa do mesmo motivo? Está no livro de Atos. Os 2 tiveram um êxtase por causa do mesmo motivo. Qual que era? Eles não criam que pessoas de outras etnias podiam se converter. Talvez eu fale disso no próximo sermão. Eu acho que os meus filhos só vão nascer lá pelo dia 7, dia 10, então vocês me verão aqui ainda. Porque hoje voltou essa onda, que a gente não pode evangelizar gente de outra etnia. Essa era a confusão que Pedro e Paulo tinham. Eles não acreditavam que o evangelho podia sair dos judeus e ir para pessoas de outra etnia. E eles precisaram de um êxtase, uma experiência sobrenatural, uma visão, para começar a acreditar nisso. Pedro foi lá em Atos 10, ele está orando no meio-dia, no terraço, e ele tem uma visão no momento de oração. Ele não estava fazendo comida, tá? Era meio-dia, ele estava lá, ele vê o lençol. E Deus fala para ele assim, não considere impuro aquilo que Deus já purificou. Vai e prega aos gentios. E Pedro vai. Paulo, lá na frente, ele está querendo ir para Jerusalém pregar, lá em Atos. E Jesus aparece para ele de noite e fala assim, não fique em Jerusalém, porque esse povo não vai dar crédito para suas palavras, mas convém que você vá para os gentios.
E daí Paulo levanta daquilo e ele conta esse testemunho para as outras pessoas. Essa experiência mística mudou a teologia dos dois. O que eles tiveram que fazer, gente? Eles precisaram abrir mão de crenças que eles seguravam com toda a força. Gente, nós somos iguais aos apóstolos. Nós precisamos abrir mão de algumas crenças que a gente tem. Senão a gente não vai vencer as dúvidas que fazem parte da nossa vida. Muda o slide. Uma última citação do Chesterton, teólogo católico. Não seja tão mente aberta que o seu cérebro caia para fora. Começa por aí. Depois, o objetivo de abrir a mente, assim como de abrir a boca, é fechá-la novamente com algo sólido dentro. Tá bom ou não? Podemos ir embora já? Então é simples assim. Primeiro, não seja tão mente aberta que o seu cérebro caia para fora. Segundo, o objetivo de ter uma mente aberta é para poder fechar ela de novo com alguma coisa sólida. É só pensar na sua boca. Gente, às vezes a filosofia ela tem resposta tão simples. É só ouvir a voz de Deus. Último lugar, pode passar o slide. A igreja apostólica é formada por homens e mulheres alegres na fé. Pode passar. Jesus faz uma promessa. Bem-aventurado todo aquele que não viu e creu. Bem-aventurado, favorecido, alegre, beneficiado, agraciado. O apóstolo Pedro diz que é exatamente esse o ethos, o espírito, o sentimento, o estado emocional da igreja primitiva. E ele diz, mesmo sem tendo vê-lo, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Ele está escrevendo epístolas gerais, então ele está dizendo de crentes de segunda geração que nunca viram Jesus, fisicamente dizer, mesmo sem vê-lo, vocês o amam. E mesmo não vendo agora, mas crendo, vocês estão crendo sem ver, vocês exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da nossa fé, a salvação da alma. Os apóstolos tinham alegria indescritível. Eles eram aprisionados e açoitados e ficavam alegres, porque eles sabiam que fazia para aquele que estava sentado no trono. Hebreus 11 fala que Moisés desafiou o faraó, porque ele era como alguém que via quem é invisível. Irmãos, o reino de Deus é como alguém que encontrou um tesouro e transbordando de alegria, foi e vendeu tudo que tinha para adquirir aquele tempo, aquele campo. Ele abandonou tudo que ele tinha. Tudo que eu tenho, que eu me apego, ficou relativo agora, porque eu vi o Filho de Deus, porque eu provei da alegria que vem dele. A tendência do nosso tempo é descrença, mas a descrença leva ao desespero. A igreja apostólica não está desesperada. Está zoado, muita coisa no Brasil está zoado, mas irmãos, 30% da China hoje é cristã, a igreja está voando, isso debaixo do regime comunista, matando um monte de cristão. O país número 1 de perseguição hoje é o Afeganistão, o Caê estava me atualizando, e a gente está aí cheio de afegão refugiado, porque eles estão se convertendo. O plano de Deus está sendo levado a cabo, as nações estão vindo ao Senhor Jesus Cristo. A igreja apostólica é alegre na missão. As coisas ruins não desesperaram os discípulos. Nós somos chamados para esse tipo de fé. Para a gente orar, uma pergunta para você. Você está pronto para usar de honestidade intelectual? Você tem alguns pensamentos aí dentro que você teria vergonha de serem ditos aqui na frente, que você pensaria, meu Deus, que ninguém saiba que eu penso desse jeito, mas você precisa começar a compartilhar isso com pessoas que você confia, senão a sua fé vai mofar. Segunda pergunta, você está pronto para abrir mão dos teus enganos? Gente, a gente se engana demais. Quem nunca casou errado? Eu não, mas várias pessoas, né? Quem nunca fechou... meu benzinho, deu tudo certo. Quem nunca fechou um negócio errado? E daí você faliu depois, né? O Paulo já está assim, Foi lá atrás, né, Paulo? Meu irmão, a gente se engana. Você está pronto para assumir seus enganos, que você tem concepções erradas sobre a vida e sobre Deus? Mais outra pergunta também, você está pronto para receber a alegria que vem da fé? Ou você prefere a depressão da dúvida? Você quer viver em dúvida e descrença para sempre? Você não foi feito para isso. Você foi feito para confiar.
Se coloca de pé, vamos orar. Deus é bom demais. Faz uma oração, você e o Senhor aí, silenciosamente. Te dou 1 minuto para você falar com Deus, em resposta do que Ele já falou com você. Se você ouve Deus te chamando para mais perto dEle, para um lugar de honestidade, coloque a mão no seu coração. Eu quero evitar qualquer receio seu de ser exposto na frente das pessoas, porque eu acho que você precisa fazer esse movimento voluntariamente de se expor. Você precisa querer se expor e repartir. Mas se você percebe Deus te chamando para mais perto, não ter medo de trazer os seus questionamentos, as suas dúvidas, põe sua mão no coração. Quero orar por você. Se é por você nesse momento, Senhor, eu oro e nós oramos como aquele homem que disse: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Nós cremos em parte, mas nós queremos crer mais, Senhor. Nos ajuda a ter fé, Senhor. Nós temos certeza de que o Cristo que voltou para Tomé é o Cristo que também virá ao nosso encontro, sanar as nossas dúvidas. O Cristo que quis que Tomé se creia é o Cristo que quer que a gente crê também. O Cristo que sabe que não conseguimos crer sozinhos. Ele vai nos auxiliar. Então nós pedimos, Senhor, a fé é um dom. Mas o Senhor não vai eliminar as nossas dúvidas. O Senhor nos convida a sermos honestos e compartilharmos. Nós pedimos ao Senhor nessa manhã, coragem. Dá-nos coragem. Tira-nos o medo de sermos julgados. Tira-nos o medo, Senhor. E põe pessoas que vão ser presentes para nós. Nós queremos crescer, Senhor. Queremos ser honestos, Senhor. E eu quero orar também, Senhor, por irmãos que não lidam com as suas dúvidas e por isso são impacientes com quem duvida. Eu quero pedir, Senhor, aqui, quero fazer uma oração, Senhor, de reparação. Eu peço, Senhor, perdão. Perdoa, Senhor, as pessoas que feriram, que agrediram, que machucaram, outros que duvidavam. Se alguém aqui foi machucado, Senhor, foi ferido por palavras grosseiras, palavras que não acolheram a dúvida, não foi compreensivo, que afastou mais do Senhor. Deus, se saiu da minha boca, ou da boca de algum parente, ou de algum amigo, Senhor, eu quero pedir perdão por isso, Senhor. E sara essa ferida, Senhor. Sara a ferida. Nós queremos andar, Senhor, em honestidade diante do Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo. Dá-nos segurança nessa casa. Aumenta, Deus, a nossa liberdade aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.